Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje nós chegamos na penúltima semana dos estudos do primeiro capítulo do livro Os Princípios do Governo Representativo do Bernard Manin. Nós vimos nos vídeos anteriores como eram distribuídos os cargos públicos em Atenas, que eram geralmente distribuídos ou por voto ou por sorteio. Em sua grande maioria, por sorteio, tá? Nós falamos dos magistrados e também dos conselhos. O que a gente vai perceber, então, é que o que nós chamamos de democracia direta não necessariamente tem a ver com o povo exercendo todos os poderes e assembleia, tá bem? Hoje, então, eu vou tratar de um conceito-chave para que a gente possa entender as democracias diretas, que seria o princípio de rotação. Vamos lá? Calma, gente. Antes da gente prosseguir aqui os nossos estudos, deixe aqui o seu like e também siga o meu canal para que vocês possam receber notificações dos próximos estudos, tá bem? Agora sim, vamos lá. Qualquer pessoa que insista que as instituições, como o Conselho e os tribunais, eram órgãos de governos diretos, deve admitir que o direto consiste na maneira pela qual seus membros são recrutados, por sorteio, em vez de serem idênticos ou identificados com o povo. Por um tempo, acreditava-se que a origem e o significado do sorteio em Atenas eram religiosos. Para Fustel, a designação por sorteio foi um legado do período arcaico e da qualidade sacerdotal concedida aos governantes. A realeza sacerdotal do período arcaico era hereditária. Quando ela desapareceu, foi procurado um método de escolha que não seria desaprovado pelos deuses. Para os povos da antiguidade, o sorteio contínuo não foi por acaso, o sorteio foi a revelação da vontade divina. Para Fustel e Glotz, a interpretação religiosa do sorteio ofereceu uma solução para o que ambos consideravam o principal enigma do processo, ou seja, seu caráter extravagante, se não absurdo, à luz do pensamento político moderno. Glotz escreve: a nomeação de governantes por sorteio nos parece tão absurda hoje que achamos difícil imaginar como um povo inteligente chegou a conceber e manter esse sistema. Nem Fustel nem Glotz conseguiram conceber os atenienses usando o sorteio por razões políticas, ou, para ser mais preciso, por razões cuja natureza política ainda pode ser evidente para a mente moderna. Como a designação de um magistrado por sorteio era tão distante do mundo da política, eles assumiram que ele deveria pertencer a um mundo diferente, um mundo religioso. Eles concluem que a política para os atenienses tinha que ser diferente da política da era moderna, não apenas em termos de conteúdo e ordem de prioridades, mas também em termos de seu status ontológico. No entanto, a teoria foi contestada em um trabalho pioneiro publicado por Handler em 1891, e inúmeras fontes apresentam o sorteio como uma característica típica da democracia. Além disso, o sorteio é descrito como um método democrático de seleção, enquanto as eleições são consideradas mais oligárquicas ou aristocráticas. O que quero dizer, escreve Aristóteles, é que a designação dos juízes por loteria é considerada democrática. Quando é por eleição, são oligárquicas, pois, como democráticas, não devem depender de uma qualificação adequada, enquanto oligárquicas, sim. Para entender o vínculo que os atenienses estabelecem entre loteria, sorteio e democracia, devemos primeiro abordar uma característica essencial da cultura democrática grega: o princípio da rotação do cargo. Os democratas não apenas reconheceram a existência de uma diferença de papéis entre governantes e governados, mas também que, na maioria das vezes, ambas as funções não poderiam ser exercidas pelos mesmos indivíduos ao mesmo tempo. O princípio fundamental da democracia não era que o povo deveria governar e ser governado, mas que todos os cidadãos deveriam poder alternar-se na ocupação de ambas as posições. A liberdade democrática não é apenas obedecer a si mesmo, mas obedecer a alguém cuja posição um dia será preenchida.
Para Aristóteles, essa alternância entre comando e obediência era até a virtude ou a excelência dos cidadãos. Ele parecia escrever que a excelência de um bom cidadão é ser capaz de comandar e obedecer bem. E essa dupla capacidade, tão essencial para os cidadãos, foi aprendida através da alternância dos papéis. Foi dito, e com razão, que ninguém pode comandar bem se ele não obedeceu bem. Essa frase, usada por Aristóteles, era proverbial. Sua origem é atribuída a Solon. A expressão comando bem deve ser entendida aqui em seu sentido fundamental, exercitar a atividade de comando em sua essência e perfeição. Em geral, uma tarefa pode ser legitimamente atribuída a quem é capaz de executá-la perfeitamente. Portanto, a rotação no cargo deu ao comando uma base de legitimidade. O que deu ao homem o direito de governar foi o fato de um dia ele estar na posição oposta. A rotação costuma ser vista como refletindo uma visão da vida em que a atividade política e a participação no governo eram as formas mais altas de excelência humana, mas a alternância de comando e obediência também era um mecanismo para alcançar um bom governo. Pretendia-se produzir decisões políticas consistentes com um certo senso de justiça, a justiça democrática. Como aqueles que dariam ordens um dia teriam que obedecê-las, era possível que levassem em consideração em suas decisões as opiniões daqueles que eram afetados por elas. Também lhes permitiu visualizar como suas ordens afetariam os governados, pois sabiam, por terem experimentado em si mesmos, como é ser governado e ter que obedecer. Além disso, os que estavam no cargo tinham um incentivo para levar em conta as opiniões dos governados. O homem que deu ordens um dia desistiu de tratar despoticamente seus subordinados, sabendo que no dia seguinte ele seria o subordinado. É preciso reconhecer que a rotação era apenas um procedimento. Não determinou o conteúdo das decisões ou determinou o que eram apenas ordens. Mas o procedimento em si levou a resultados substancialmente justos, pois criou situações nas quais era possível e prudente que os governantes vissem, ao tomar decisões, a situação da perspectiva dos governados. Dessa forma, os governantes tendiam a decidir se colocando no lugar de seus súditos, sendo o lugar que eles conheciam e conheceriam novamente. Os democratas de Atenas não se limitavam a pregar justiça, exortando os que estavam no poder a se imaginarem no lugar dos governados. Eles lhes deram as condições e as motivações para fazê-lo. A rotação teve tanta importância para os democratas que se tornou uma exigência legal. Além do fato de que as relações de poder eram reversíveis em princípio, sua reversibilidade era, de fato, inevitável. Esse foi o objetivo das várias restrições mencionadas acima. Por exemplo, que os juízes designados pela loteria não puderam ser detidos por mais de um mandato, por exemplo. Consequentemente, do ponto de vista teórico e prático, a democracia ateniense foi amplamente organizada em torno do princípio da rotação. Esse princípio fundamental fez da seleção pela loteria uma solução racional. Como em qualquer caso, um número substancial de cidadãos ocupava os cargos. Um dia ou outro, a ordem de acesso a eles poderia ser deixada ao acaso. Como, além disso, o número de cidadãos era bastante pequeno em relação ao número de cargos a serem preenchidos, a exigência de rotação tornava o sorteio preferível à eleição. A eleição, na realidade, teria reduzido ainda mais o número de magistrados em potencial, limitando-o ao número de pessoas que eram populares com seus concidadãos. Pode-se dizer que os atenienses não podiam dar ao luxo de reservar os cargos de magistrados e conselheiros aos cidadãos cujos colegas eles considerassem capazes ou talentosos o suficientes para escolhê-los. Esse tipo de restrição teria impedido a rotação. Mas temos que ir além. Entre o princípio eletivo e o princípio de rotação havia um conflito em potencial. O princípio eletivo significava que os cidadãos são livres para escolher a quem atribuir poder. No entanto, a liberdade de escolha implica liberdade de reeleição. Os cidadãos podem querer que a mesma pessoa ocupe uma posição específica ano após ano. Deve-se até assumir que, se um cidadão conseguir atrair votos em uma ocasião, ele terá sucesso novamente em outra. A única maneira de obter uma garantia absoluta de rotação em um sistema eletivo é limitando a liberdade de escolha do eleitorado.
decidindo que certos cidadãos não podem ser eleitos porque já foram anteriormente. Isso pode ser feito, é claro, mas envolve estabelecer um compromisso entre dois princípios que implica consequências potencialmente opostas. A combinação de rotação obrigatória com seleção por loteria não apresenta, pelo contrário, esses riscos. O requisito de rotação não gera o risco de minimizar a lógica do sorteio. Os atenienses estavam cientes do conflito potencial entre o princípio eletivo e o da rotação. Portanto, não era proibido ocupar consecutivamente a mesma magistratura eletiva. O sistema de proibição se aplicava apenas aos magistrados que são escolhidos por sorteio. Na democracia ateniense, portanto, a designação por loteria refletia, acima de tudo, a prioridade da rotação. Segundo a combinação de rotação e sorteio, veio de uma profunda desconfiança do profissionalismo. A maioria dos magistrados e também dos conselheiros não eram profissionais, mas apenas cidadãos comuns. Os atenienses reconheceram, em alguns casos, a necessidade de habilidades profissionais especializadas, mas a presunção geral era o oposto. Reconheceram que qualquer função política era alcançável por não especialistas, a menos que houvesse razões poderosas para pensar o contrário. A ausência de especialistas, ou em qualquer caso, seu papel restritivo, visava salvaguardar o poder político dos cidadãos comuns. Platão, é claro, não tinha simpatia pela democracia. Expressa sua surpresa que a Assembleia se comporta de maneira diferente quando se trata de construção de edifícios ou navios e quando se discute o governo da cidade. No primeiro caso, a Assembleia convoca construtores ou carpinteiros de navios. E, se alguém que não se considera um especialista pretende dar sua opinião, a multidão zomba dele. No entanto, quando o que está em discussão são as questões gerais da cidade, aparecem ferreiros, sapateiros, marinheiros, ricos, pobres, de alto nascimento, plebeu, e ninguém pensa em repreendê-los. Em seguida, o Protágoras recorre a um mito para defender a prática ateniense. Zeus deu virtudes políticas a todos os homens, pois se ele a reservasse para alguns, como no caso de habilidades técnicas, as cidades não teriam se dividido em conflitos, os membros se dispersariam e a humanidade desapareceria. Esse mito defende, no que diz respeito ao governo, que qualquer cidadão, independente de quem, é qualificado o suficiente para que sua opinião pelo menos mereça ser ouvida. O sorteio também foi associado ao princípio igualitário, mas esse vínculo é mais difícil de interpretar. Bom, o que a gente percebe, então, é que o princípio de rotação é fundamental para que a gente possa entender o que é uma democracia direta, visto que a ideia é não que alguns governem e que outros sejam governados, mas que exista a possibilidade de rotação e que todos um dia possa governar e ser governado. Enfim, como possibilidade, certo? No vídeo que vem eu vou tratar então dessa relação entre o princípio de rotatividade e a igualdade, tá? E aí nós vamos finalizar o capítulo 1 e dar prosseguimento aos estudos do capítulo 2. Até então, semana que vem. Grande abraço e eu espero vocês!